Em um mundo com muita demanda de energia, o equilíbrio entre as matrizes disponíveis é fundamental para a sustentabilidade do planeta. E o Brasil desponta como um dos países com uma das matrizes mais limpas do mundo, considerada referência em energia renovável. E para falar sobre esse tema, eu recebo hoje aqui no Rio ETEC o Alan Arcauge, que é diretor da Gás Verde. Seja bem-vindo aqui ao Rio ETEC, Alan. Obrigado, Beto. Um prazer estar aqui para falar sobre energias renováveis. Então, vamos dar falar um pouco sobre as diferenças das matrizes relacionadas à eletricidade e energia, que eu mesmo numa pesquisa fiquei um pouco confuso. Matriz elétrica e matriz energética, quais são as diferenças entre as duas e o Brasil está bem nas duas, bem na fita? Então, a matriz elétrica, ela diz respeito às fontes de geração de energia elétrica, especificamente. Nesse ponto, o Brasil tem uma excelente nota, vamos assim dizer, né? 80% da nossa matriz elétrica vem de fontes renováveis, como eólica, solar também, né? E a hidro, etc. Agora, quando a gente fala de matriz energética, a gente está falando de todas as fontes de energia em qualquer forma. E aí entram os combustíveis, entra a energia nuclear, etc. Quando a gente fala da matriz energética como um todo, essa nota do Brasil ela cai de 80% para 40%, para cerca de 40%. Por exemplo, no nosso transporte rodoviário, né, que é o principal modal de transporte no Brasil, a gente tem 20 milhões de caminhões queimando óleo diesel no Brasil. Então aí realmente existe uma oportunidade muito grande para o Brasil melhorar a qualidade da sua matriz energética. Legal. Vamos falar um pouco de cinema, que eu sei que você gosta bastante, e vamos falar do filme De Volta para o Futuro. Tem uma cena que é clássica, né? Que é a cena em que o Doc Brown, o personagem lá do cientista, ele chega do futuro naquela máquina do tempo que é, na verdade, um carro, um DeLorean, né? Que era movido a plutônio, e ele chega do futuro e vai recarregar o carro. E fala, o Marty McFly falou, que é o personagem do garoto, né? Fala, mas doutor, a gente não tem plutônio aqui. Ele, que plutônio? Aí ele pega um monte de casca de banana, cerveja, latinha, coloca lá e diz que agora é assim no futuro, né? Isso em 1985. Eu queria saber se a gente já está perto dessa realidade, o que é hoje ficção e o que é realidade em relação a essa cena assim, clássica do cinema. Beto, por incrível que pareça, 40 anos depois, mais ou menos, dessa cena aí para o cinema, a gente está perto de realizar o que era ficção científica, né? A Gás Verde, ela utiliza um gás que é gerado nos aterros sanitários, que é o local onde se deposita o lixo urbano da cidade, né? Esse gás é chamado de biogás, que inicialmente era visto como um passivo ambiental, como um rejeito, como um resíduo, e transforma esse resíduo num combustível, que é o biometano, que pode ser utilizado para substituir combustíveis fósseis, sendo um combustível 100% renovável e limpo. Então, a gente está descobrindo que o lixo, na verdade... Casca de banana vira combustível mesmo. Literalmente, né? Literalmente. Quer dizer, a gente descobre que esse rejeito que está lá no aterro sanitário, esse resíduo orgânico, na verdade, ele é uma riqueza, né? Que produz um gás que pode ser utilizado, se devidamente processado, pode ser utilizado como combustível 100% renovável. Então, eu diria que essa ficção científica está muito perto de virar realidade, ou já virou realidade. É muito legal falar sobre ficção científica e realidade. Veio aqui, é um grande amigo meu, Ricardo Cavallini, que ele fala assim, cara, se você não sentir hoje que você está vivendo num mundo de ficção científica, você está fora da realidade, porque o mundo está muito ficção científica. Então, fora essa questão quando eu vi a cena, eu falei, cara, não é só o combustível. Tem carro voador hoje em dia. Isso já não é, né? Ainda não está em todas as cidades, mas já é possível. Tem várias empresas, a Embraer é uma delas, né? Então a gente está vivendo um mundo de ficção científica sem saber. É verdade. Né? Algumas tecnologias estão avançadas que parecem mágica, inclusive, né? Isso. Agora, tem um crescimento recente do uso do biometano.
por quê? Me explica, até pouco tempo a gente não escutava falar. O que aconteceu na cadeia, na tecnologia ou no mercado, regulamentação, que faz com que a gente escute mais isso recentemente? Deixa eu contar a história do que aconteceu, né? É preciso voltar um pouquinho no tempo e falar dos lixões, né? Os lixões são simples depósitos de lixo. É um local onde você simplesmente deposita o lixo sem qualquer tratamento, sem qualquer controle, etc. Inclusive é um problema que precisa ser resolvido no Brasil, porque nós temos ainda 3.000 lixões em operação no Brasil. De algumas décadas para cá veio o conceito do aterro sanitário. O aterro sanitário é um local onde você continua depositando o lixo urbano, mas com controles ambientais, com proteção do solo. Quer dizer, é uma operação industrial de destinação desses resíduos, desse lixo, muito diferente de um lixão. Né? Uhum. E aí percebeu-se nos aterros sanitários que um dos elementos que precisava ser controlado é a produção de gás pelo aterro sanitário. Aquele maciço de matéria orgânica, na sua decomposição, naturalmente produz um gás que é principalmente composto de metano. E o metano é um gás de efeito estufa muito poderoso. Então ele precisa ser controlado. Então os aterros sanitários, para poderem operar, eles têm que capturar e dar alguma destinação a esse biogás, que é composto de metano. Então inicialmente esse gás ele era simplesmente queimado para transformá-lo em CO2. Depois descobriu-se que ele poderia ser gerado, que ele poderia ser utilizado para gerar energia elétrica em motogeradores. Há quanto tempo isso? Essas Os aterros sanitários, cerca de 10 anos atrás, descobriram essa característica de poder calorífico desse biogás e começaram a utilizar em geradores para gerar energia elétrica e vender recente. Essa energia elétrica. É muito recente. Muito recente. Uhum. E de alguns anos para cá, descobriu-se que havia uma utilização mais nobre e com impacto ambiental positivo maior, que é pegar esse biogás, purificar esse biogás e transformar no biometano, que é um combustível quimicamente igual ao gás natural, ao gás veicular, que a gente coloca no posto de gasolina, que a gente coloca no táxi ou no carro movido a gás. Então, o biometano, ele pega um resíduo, uma emissão que precisava ser controlada, e transforma num combustível que substitui um combustível fóssil, como gasolina ou diesel. Então veio essa evolução de percepção do valor do biometano, e a inovação que a Gás Verde introduziu foi justamente criar esse ecossistema de levar esse biometano até clientes que precisavam descarbonizar a sua matriz de emissões de carbono. Certo. E aí vocês atuam no Rio. Vocês são uma empresa carioca, certo? Nós somos uma empresa carioca que atua com a atuação brasileira. Tá. A gente atua em 6 estados no Brasil hoje. Então vou falar quais são os desafios de uma empresa carioca com essa atuação nacional. O Rio, que o nome do programa é Rio ETEC. A gente sempre puxa para o empreendedorismo, para a economia do Rio de Janeiro. E aí sempre eu gosto de saber. Adoro quando a pessoa fala o que nunca aconteceu, só tem vantagens. Mas, assim, é bom saber as vantagens, né? As vantagens e as desvantagens para a gente entender o que pode melhorar. Para vocês, da Gás Verde, uma empresa, né, ligada à energia, o que o Rio traz de vantagem, o que traz de desvantagem que vocês acham que poderia melhorar. Então, a Gás Verde é uma empresa de infraestrutura. Porque a transformação do biogás no biometano é uma operação industrial e que demanda altos investimentos, né? Então, como qualquer empresa no Brasil que investe em infraestrutura, a gente enfrenta os mesmos desafios. Quer dizer, acesso a capital, né? Hoje, infelizmente, o custo de capital no Brasil é muito alto por conta da questão dos juros, né? E também a questão da infraestrutura de apoio, né? Por exemplo, o biometano ele é transportado das nossas plantas para os nossos clientes
pelo modal rodoviário. A gente transporta em carretas movidas a biometano, inclusive, né? Mas a gente tem a questão das estradas e tudo mais. Então, eu diria que as questões de financiamento e de infraestrutura de apoio são os grandes desafios que a gente enfrenta como qualquer empresa de infraestrutura. Estando no Rio, a gente tem o desafio adicional da segurança operacional, né? A nossa maior planta está em Seropédica, num aterro sanitário de Seropédica, um dos maiores aterros, inclusive, da América Latina. E a gente enfrenta, por estar no Rio, as questões adicionais de segurança que todo mundo que opera aqui enfrenta, né? A vantagem é que a gente tem acesso a uma carteira de clientes industriais, que são aqueles clientes que eu te disse, que utilizam o biometano ou na sua frota ou no seu processo industrial para substituir combustíveis fósseis. Então a gente tem acesso a Ambev, a Vesuvius, a Halion e outras indústrias que estão próximas às nossas operações. Então isso facilita a implementação desse ecossistema que eu te falei. Legal. Agora, o Brasil, eu vi uma reportagem até do cara da casa, do ONEG, né, falando sobre o potencial do Brasil, que o Brasil poderia ser a Arábia Saudita, né, do biometano, né? O que ele quer dizer quando ele fala isso, Alan? Ele quer dizer o seguinte, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, né? Como eu te falei antes, 3 mil desses municípios ainda depositam o seu lixo em lixões, né? E a legislação que exige a conversão desses lixões para aterros sanitários, com todos os controles e gestão operacional, como eu te disse, ela já existe. Então existe um potencial gigante de novas fontes de biogás para ser convertidos em biometano, que permitiria que o biometano tivesse um papel extremamente relevante, vamos dizer assim, para limpar a matriz energética do Brasil. Então, de fato, essa figura é muito boa. O Brasil poderia ser uma Arábia Saudita do biometano, e é um pouco nisso que a Gás Verde acredita, e é nisso que a gente está investindo. Então, assim, as pessoas estão aí usando carros movidos a gás. Já tem biometano nesse gás, eventualmente, ou não? Parte do nosso biometano hoje é fornecido para postos de combustível que o vendem como gás natural, né? Como gás natural veicular, como esse gás que move veículos movidos a gás, sim. Mas a principal aplicação é para o cliente industrial que na sua produção ou na sua frota troca o diesel ou o gás natural pelo biometano. Vamos lembrar que o gás natural é um combustível de origem fóssil, né? Ele vem da cadeia de produção do petróleo. E o biometano, ele quimicamente é igualzinho. Se você for analisar, você não vai conseguir encontrar diferenças na composição química. A diferença é que o biometano nasce do sequestro de um passivo ambiental, enquanto que o gás natural vem da cadeia de produção de petróleo. Então, a principal aplicação realmente é para clientes industriais que querem reduzir as suas emissões. Legal nesse ponto que eu queria falar sobre isso, né? Vocês estão em contato direto com as empresas, né? E as empresas têm suas estratégias de descarbonização. Eu vejo muita empresa que fala de descarbonização, mas parece muito mais uma coisa de RH para chegar à meta de ESG, que não é uma coisa assim interna mesmo, né? É mais vamos fazer isso porque virou moda, eu tenho que fazer. Vocês que estão aí, né? Vocês veem empresas realmente fazendo uma mudança de mindset para utilizar, né, combustíveis não poluentes, combustíveis renováveis, energia renovável, ou é uma questão só financeira? Se isso não fosse bom financeiramente, nem estaria aí. Como está isso aí? A cabeça, né, dos empresários, né, e das empresas, né? Porque tem muito isso, né? Uma coisa que é só para inglês ver e uma coisa que é realmente uma estratégia de negócio, né? Esse é um excelente ponto, Beto. Realmente nós estamos vendo essa evolução acontecer de uma maneira muito forte e muito rápida. Essa questão de redução de emissões, durante muito tempo foi vista como um elemento de marketing, né? Uma ferramenta de comunicação para a empresa se apresentar como uma empresa responsável, que cuida do meio ambiente, etc. O que a gente está vendo hoje
dentro de clientes como Ambev, como L'Oréal, como Henkel e outras, é realmente uma preocupação legítima. Metas quantitativas muito bem definidas, né? E em alguns casos até chegando na remuneração dos executivos. Quer dizer, parte das metas individuais dos executivos ligadas diretamente às metas de descarbonização. Então, ainda existe no mercado muito marketing e algum oba-oba com relação a isso. Isso não dá para negar, mas a gente tem visto uma evolução muito forte. E isso se materializa na demanda pelo nosso produto, né? O nosso produto não é mais barato do que o gás natural ou que o diesel, né? Na verdade, os nossos clientes pagam um prêmio pelo poder de descarbonização que o biometano tem. Então, acho que isso é uma prova cabal. Isso é uma vantagem estratégica que vocês têm maravilhosa, né? Você chega, o nosso é isso e ainda você descarboniza, né? Essa é a lógica, né? Essa é a lógica do negócio. E a demanda que a gente tem visto, né, que é a demanda que suporta o programa de investimento super agressivo que a gente tem na produção de biometano, é uma prova cabal de que isso, dentro das empresas, principalmente as multinacionais industriais, está se tornando realmente uma realidade. Legal. Então vamos falar agora de futuro. Depois eu vou para o passado, mas vamos falar do futuro da Gás Verde. O que você puder falar, eu sei que tem coisas estratégicas. Quais são os planos de curto e médio prazo para a Gás Verde? Tá, eu vou dividir essa resposta em duas partes, né? Tá. Primeiro, existe o prosseguimento do investimento nas plantas de biometano. Hoje nós temos, além das plantas de biometano, nós temos 10 unidades operacionais onde nós produzimos energia elétrica a partir do biogás. Ou seja, nós continuamos utilizamos da mesma forma o biogás, só que para gerar energia elétrica ao invés de biometano. E a gente para clientes? Para colocar na rede. Para colocar na rede. No Mercado Livre, geração distribuída, etc. Então nós somos um gerador de energia elétrica a partir do biogás. Mas como eu tinha te dito, existe muito mais valor agregado, tanto financeiro quanto ambiental, em produzir biometano. Então nós temos um programa de investimentos para converter essas 10 unidades operacionais em produção de biometano, o que significa substituir os motogeradores por uma planta de purificação de biometano, que é uma operação industrial. Então, a primeira frente importante é essa ampliação da nossa produção de biometano. Uma segunda frente é ir fechando o ciclo e agregando soluções a esse ecossistema do biometano. Por exemplo, em Seropédica, onde nós temos a maior planta de produção de biometano da América Latina, nós estamos implementando um projeto de produção de gás carbônico. Lembra que eu disse que o biogás ele é metade metano? O biogás que é gerado pelo aterro, ele é metade metano. A outra metade, basicamente, é CO2, gás carbônico. No processo de produção de biometano, esse CO2 ele é descartado. A gente aproveita o metano e descarta o CO2. Só que esse CO2 ele também tem poder. Utilização industrial, indústria alimentícia, etc. É o gás que vai na água com gás ou no refrigerante. Então, em Seropédica, nós estamos instalando uma segunda planta que vai capturar o rejeito da produção de biometano e dali purificar e tirar o CO2. E vender para clientes, como por exemplo, um cliente potencial, a Ambev. Que vai também descarbonizar a sua utilização de CO2. Então eu diria que a nossa segunda frente é essa busca de aperfeiçoar e ampliar esse ecossistema, aumentando a nossa capacidade de oferecer soluções de descarbonização para os nossos clientes. Legal. Agora, você falou que tem um problema aí, né, da transformação do lixão no aterro sanitário, né? É um problema para vocês o local para vocês colocarem as suas máquinas, usinas, ou tem ainda aterro sanitário assim disponível? Porque se eles acabarem, você não tem para onde evoluir se não tiver uma mudança do lixão para aterro sanitário. Sim. Ainda tem aterros sanitários que não produzem biometano ou que ainda não deram uma destinação mais nobre para o seu biogás. Então, existem oportunidades nos aterros sanitários que estão operando. Já nos lixões, né, você não captura o biogás. Sim. Então, nos lixões, na verdade, infelizmente, o biogás está sendo produzido e aquele metano
está indo para a atmosfera, contribuindo para o efeito estufa. E às vezes teve um lixão, acho que em Teresópolis, que pegou fogo, uma coisa assim. Como não tem nenhum tipo de controle, você pode ter desabamento do maciço, às vezes explosões, incêndios. Isso é uma situação realmente grave no Brasil, cuja evolução representa uma oportunidade. Né? Quanto mais lixões migrarem para aterros sanitários, mais biogás vai estar disponível na direção do plano de virar a Arábia Saudita do biometano. Legal. Né? Ó, nosso tempo está acabando, então agora eu vou falar de novo de cinema para fechar esse papo bacana com Alan Arcaldi da Gás Verde. Vou falar do filme, não sei se você deve lembrar, chamado Soylent Green. Ele no Brasil teve um subtítulo de No Mundo de 2020. Olha que coisa interessante, 2020, estamos em 2020. É um filme distópico, década de 70, tinha muito filme assim, meio catastrófico, né? E até o Charlton Heston, que trabalha nesse filme, é o personagem principal, ele era o personagem principal de vários filmes. Tem A Última Esperança da Terra, que era a questão de guerra biológica, né? E a Terra ia para um apocalipse. Nesse caso, é um filme denúncia, assim, 1973, porque ele falava de uma Nova York com 40 milhões de pessoas, tem uma superpopulação no mundo, né? E essa superpopulação fez com que os alimentos não tivesse mais alimentos, poluição, efeito estufa, então um calor, o filme o tempo todo é um calor horrível, as pessoas suando, né? Água na torneira só para os ricos, alimento natural, só os ricos, né? E eu tenho uma cena que é muito interessante, que me chamou a atenção desde pequeno, quando eu vi a primeira vez, que as pessoas vão no museu para ver uma árvore. São as últimas árvores da Terra, né? E aí, eu quero saber de você, qual seria a sua utopia, para a gente fechar esse Rio ETEC, essa edição, sobre o equilíbrio energético do mundo. Se você acredita, se você está otimista, ou se você está vendo mais para o lado distópico. Eu acho que não. Mas qual seria a sua utopia, então, sobre um mundo mais equilibrado energeticamente? Como seria ele para você? Bom, por incrível que pareça, essa ficção científica da casca de banana como combustível, do De Volta para o Futuro, e essa distopia que você acabou de descrever, paradoxalmente, elas convivem, né? Ambos os cenários futuros são possíveis. A minha utopia é que a vontade supere o desleixo, né? A gente está conversando aqui há meia hora sobre uma solução técnica, né, que está mais na ideia do que na tecnologia propriamente dita. A tecnologia, para fazer o que a gente faz, está disponível na prateleira, né? O que precisa de vontade, de organização, de incentivo. Então, nós, a Gás Verde, a gente está nessa briga para vencer, né? A nossa utopia, como você disse, é que a nossa contribuição faça parte de uma grande cooperação no sentido de limpar a matriz energética mundial. Isso é possível tecnologicamente, só depende de um pouco mais de vontade e de organização da humanidade, né? Mas se a gente não acreditasse nisso, a gente não estaria aqui, né? Isso aí. Alan, muito obrigado pela sua participação. Na semana que vem a gente volta com mais um vídeo de Rio ETEC. Muito legal. Obrigado a você, Beto. Foi um prazer.